Hoje é um grande dia para falarmos sobre privilégios. Mas que privilégios? Eis a questão. Pois bem, antes de começarmos, é preciso que nós entendamos uma pequena coisinha. Melhor, que nós façamos a seguinte reflexão. Por acaso, você é uma mulher preta, trans, lésbica, é oriunda de religiões de matrizes africanas ou é nordestina? Se não, essa conversa é para você. Se sim, essa conversa, minha companheira, é por você. Então, antes de qualquer coisa, ou melhor dizendo, acima de qualquer coisa, é importante que nós saibamos o seguinte dado. Apenas por ser mulher, em 2018, 9 meninas tiveram morte obstétrica. 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém durante esse período pandêmico. 8,4% das mulheres afirmaram ter sofrido alguma forma de violência durante este período pandêmico. O índice de desempregados subiu e 58% delas, no caso, as desempregadas, eram mulheres pretas. Em 2018, 43 meninas pretas deram à luz a cada dia. Afinal, toda gravidez em meninas de até 14 anos é resultado de estupro. E, acreditem, sem consentimento. 61% das famílias monoparentais são chefiadas por mães solo pretas. Mulheres pretas sofrem mais violência física e sexual que mulheres brancas. Dos 124 casos de assassinato contra travestis notificados em 2019, 121 eram contra mulheres trans. Mas foi preciso que um homem viesse alertar vocês sobre isso. Acima de tudo, é importante que não só nós, homens, reconheçamos o problema que nós geramos para a sociedade, como também é importante nós entendermos o que é local de fala. É importante que mulheres elas venham a público mostrar sua voz. É importante que, acima de tudo, mulheres pretas elas se façam ouvir. E, acima de tudo, mereçam respeito. E por falar em local de fala, como eu não tenho um local de fala na temática anterior, mas é super importante que nós tenhamos sempre em mente esses dados para refletir sobre o nosso impacto na sociedade, eu vou apresentar para vocês, meus amores, queiram vocês ou não, a existência de alguns fatos em que eu, obviamente, tenho um local de fala. Antes de começarmos, me permita apresentar duas coisinhas. Ao meu lado esquerdo, nós temos o mapa do Brasil, um país tropical abençoado por Deus em sua maioria das vezes, porque atualmente eu acredito que essa bênção não está vindo diretamente para o Brasil, está se perdendo ali nos oceanos. E ao meu lado direito, aqui demarcado em vermelho, perdão aos companheiros daltônicos, nós temos a região Nordeste. Acreditem, ela compõe o Brasil. Mas muitas das vezes, essa mesma região, até registrada em livros didáticos ou estereotipada por muitas pessoas, se resume a fome, miséria, seca e, pasmem, nós temos sim água encanada em casa. Mas eu não preciso relatar para vocês o óbvio, que nós somos eu queria falar país, mas isso acaba sendo tão preconceituoso que eu vou fechar em região. Nós somos uma região composta por pessoas nordestinas extremamente resistentes. Eu poderia vir aqui falar para vocês trajado de gibão, com meu chapéu de palha, e isso me deixaria muito feliz. Mas não, eu quero aqui relatar que nordestino é muito mais do que a roupa que ele veste, é muito mais do que do suor que ele derrama. Então, é importante, meus amores, que vocês lembrem sobre algumas coisinhas bem importantes. Aqui eu trago para vocês imagens das 9 capitais nordestinas que nós temos muito orgulho de contemplá-las. Aqui nós temos Salvador, na Bahia, nós trazemos Fortaleza, no Ceará, nós trazemos João Pessoa, na Paraíba, meu país maravilhoso, nós trazemos Aracaju, Sergipe, Recife, Pernambuco, Natal, no Rio Grande do Norte, Maceió, em Alagoas, São Luís do Maranhão, Teresina, Piauí. Porém, não acreditem que Nordeste é só praia e calor, e que interior é só mato seco, fome e miséria, como eu falei. Aqui eu apresento para vocês um projeto cultural do Nordeste
que é chamado Rota Cultural Caminhos do Frio. É uma rota que contempla mais de 9 cidades daqui do interior paraibano e que é bem divulgada por aqui dessa nossa região paraibana e já ganhou alguns cenários e destaques até nacionais, e eu não vou falar com propriedade sobre os destaques internacionais, mas acredito que o tenha. Mas a programação ela contempla regiões que dispõem de um clima aprazível, com temperaturas bem abaixo de 10 graus e que excede essa visão estereotipada que nós temos no Nordeste, que mostra que nós somos apenas calor e que nós temos apenas praia a oferecer. E que da última edição, da última análise feita na 14ª edição, a perspectiva era que 200 mil pessoas circulassem pelas 9 cidades que contemplam essa rota cultural. Mas, como eu falei, nós não somos apenas um país de praias, nós somos um país, o país Nordeste, que contempla também escritores. Aqui, para facilitar o entendimento de vocês e conhecer melhor a região Nordeste, eu apresentei esses escritores por distrito. Distrito 4.391, que contempla os estados da Bahia, Sergipe e Pernambuco, tem inúmeros escritores, e aqui eu destaco um para cada estado. Na Bahia, nós temos Jorge Amado, Sergipe, Tobias Barreto, e em Alagoas, Ledo Ivo. Distrito 4.500, Meu País, que contempla os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Em Pernambuco nós temos João Cabral de Melo Neto, na Paraíba nós temos Augusto dos Anjos e Rio Grande do Norte nós temos Nízia Floresta. E por fim, e não menos importante, Distrito 4.490, que contempla os estados do Ceará, Piauí e Maranhão. A maravilhosa Raquel de Queiroz representando seu estado Ceará, o Piauí por Da Costa e Silva e Maranhão por Ferreira Goulart. E acredito eu que em algum momento da vida acadêmica de vocês, vocês tenham visto alguma das obras escritas por esses 9 escritores. Se não, recomendo a leitura. Porém, nós não acabamos, o Nordeste também vai além disso. Nós apresentamos para vocês um destaque a nível de educação, permanecendo ainda nessa temática, reconhecido pela Organização das Nações Unidas, que eleva a cidade de Sobral, no Ceará, a um patamar internacional como sendo um modelo de educação básica. Sem muita coisa a dizer, né, amados? Então, acessem a leitura e busquem mais um pouco sobre o conhecimento sobre esse projeto fabuloso que está para ser exportado, inclusive o modelo de educação, para outros países. Mas acabou? Não! Falando sobre inovação tecnológica, nós temos que a Universidade Federal da Paraíba, ao qual eu passei, academicamente falando, ela se destaca a nível nacional como sendo a primeira instituição, a Universidade Nordestina, a se destacar no cenário nacional como sendo a instituição que mais depositou patentes no INPE. Seguida pela Universidade Federal de Campina Grande, com reitoria na Paraíba também, na cidade de Campina Grande. Mas, aí fica aquele pequeno questionamento. Onde reside o problema de tudo isso? Pasmem, em você. Isso mesmo, companheiro, em você, mas especificamente em algo que você tanto insiste em carregar, a sua arma mais poderosa, aquela que você acredita que vai dizimar ao máximo a população. Adivinha qual é? Isso mesmo, o seu preconceito. Enquanto você, eu, nós não nos desarmarmos dessa arma que pouco contribui, nós não iremos entender essas diversidades e nós não iríamos reconhecer nunca as potencialidades da região Nordeste. E por falar em preconceito, eu trago para vocês um conceito global que mostra que preconceito é qualquer forma de comportamento hostil ou prejudicial em relação a um grupo, baseado em uma desigualdade social. E o mais interessante dessa análise é que essa desigualdade social, ela geralmente está centrada em uma classe historicamente desfavorecida. E aqui nós podemos citar diversas, como por exemplo mulheres, trans, pretas, pessoas de origem de religião com matrizes africanas e assim por diante. E dentre todas essas manifestações de preconceito, eu trago para vocês uma discussão um pouco mais potencializada sobre xenofobia. Xenofobia é um conceito que define as manifestações de aversão, hostilidade ou ódio
contra pessoas que são estrangeiras ou vistas como forasteiras. Decorem essas duas palavras, estrangeiras e forasteiras. Prossigamos. Aqui eu fiz uma análise rápida dentro da literatura que fale sobre xenofobia. Listei aqui alguns estudos e eu fiz questão de trazer os nacionais, até para facilitar a leitura da gente, que mostra que, historicamente, a xenofobia ela tem suas raízes centradas em diversos aspectos e, na maioria das vezes, são dadas por pessoas, geralmente imigrantes e de cor preta. E esse estudo aqui ele vai tratar justamente sobre isso, sobre um retrospecto de haitianos que chegaram ao Brasil desde 2010 e que, em função de sua cor e seu local de origem, sofrem xenofobia. Mais à frente, muitos outros estudos eles tratam sobre xenofobia como sendo também algo derivado desde a ditadura militar, com influências econômicas e tratados diversos que fazem com que cada vez mais no país, no caso do Brasil, as pessoas que são migrantes, elas sofram preconceito, em especial xenofobia, e que muitas das vezes a fala, sotaque, é um agente que estimula, não exatamente esse artigo vai dizer isso, mas que estimula a prática de xenofobia. Muitos outros estudos eles vão relatar sobre isso, e aqui eu quero mostrar para vocês um trabalho de conclusão de curso de uma aluna de Direito aqui do Nordeste. Sim, sou orgulhoso de minhas terras e vou trazer dados daqui. Essa pessoa companheira, tá? A Sabrina Santana, ela fez uma análise da xenofobia no Brasil e a aplicabilidade da lei número 7.716 de 89. Ela mostra que, em texto, essa lei, a 7.716 de 89, ela fica responsável pela punição dos crimes resultantes de preconceito de raça e cor. Como esse texto ele foi escrito em 1989, as pessoas que o transcreveram, elas registraram em texto apenas conceitos de cor e raça. Mas com o progredir dos anos, essa lei sofreu algumas transformações, modificações, inclusive feitas pela Lei 9.459 de 1997, 12.288 de 2010 e 12.735 de 2002, que a Lei 7.716 ela passa também a reconhecer e punir pessoas que praticam crimes de discriminação ou preconceito de etnia, religião ou procedência nacional. Então, ou a prática de preconceito em relação à xenofobia para, ou as pessoas elas vão começar, ou melhor, elas vão ser punidas judicialmente. Não é que elas vão começar, até porque, como o próprio texto conta, é algo bem antigo. Aqui, esse trabalho aqui é uma dissertação de mestrado, que a mestre, Adriana, acredito que já doutora, ela trouxe um reflexo das eleições de 2014 em uma das redes sociais e as manifestações de práticas xenofóbicas contra pessoas nordestinas. Aqui os resultados eu acredito que nem preciso relatar, mas em um retrospecto geral, pessoas que são oriundas do Nordeste nas redes sociais, elas são entendidas como não saber votar, ou, por exemplo, não sabem escolher seus representantes, mas se vocês pararem para fazer um retrospecto do Nordeste no que compete à eleição, o reflexo de vocês sobre essa visão pode variar. Particularmente eu, morro de orgulho do meu Nordeste e tudo que ele fez nessas últimas eleições. É isto. Mas aqui eu trago um questionamento bem pertinente. E em relação aos indígenas? Lembra-se que eu falei que vocês registrassem dois termos anteriores, que são pessoas que são forasteiras, que não são pertencentes a esta terra? Pois bem, indígenas, as pessoas indígenas, elas também estão sofrendo inúmeros casos de xenofobia. E aqui eu queria apresentar para vocês um dado do censo de 2010, feito pelo IBGE, que mostra que hoje no país, em 2010, foram catalogados no país 896.916 pessoas que se autoafirmam como indígenas. Destas, 57,7% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas, o que compreende um total de quase 520 mil indígenas. No nosso país, o Estado
a região que mais contempla pessoas indígenas é a região amazônica, e do ranking, o top 3 das cidades que contemplam o maior número de indígenas residentes são do estado do Amazonas, e a cidade brasileira com o maior número de indígenas é São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Esse dado também é muito importante porque nós conseguimos registrar 305 etnias indígenas, e essas pessoas elas falam mais de 200 idiomas, especificamente, idiomas não, línguas. Elas foram registradas especificamente 274 línguas indígenas diferentes. E ao contrário do que muitos pensam, a maior parte da população indígena brasileira ela é alfabetizada. Especificamente, 76,6% da população indígena ela é sim alfabetizada. E dos indígenas que vivem em terras indígenas reconhecidas, cerca de 67% também são alfabetizadas. Então, crer que pessoas indígenas, entre aspas, por não serem alfabetizadas, o que o dado obviamente mostra o contrário, não são passíveis de inclusão, é também uma forma de preconceito. E aqui, meus amores, eu trago um belíssimo texto para nossa reflexão, que foi escrito por Miriam Crechu, que é a primeira médica indígena a se formar no Brasil em 2013. Miriam diz o seguinte: a mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho de seu pai europeu, que o trata como filho bastardo. Sua raiz vem daqui, do povo ancestral que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces e suas lutas. Nunca vou entender o nacionalismo estrangeiro que muitas pessoas têm. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, mas um país que mata o seu povo originário e aqueles que construíram uma nação, que ainda marginaliza povos que já foram escravizados e seguem tentando se recuperar dos danos. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque não foi ele que escreveu o livro, então nem sempre a sua versão é contada. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver, ele está na cidade, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, na televisão, porque o Brasil todo é terra indígena, exatamente. Os índios estão em todos os locais, exceto no Rotaract. Posso estar equivocado, mas o censo realizado pela Rotaract Brasil 1920 mostra que menos de 1% dos quase 9.000 rotaractianos que nós temos são oriundos de tribos indígenas. Então, o questionamento que fica: onde estão os indígenas e por que não em Rotaract? Reflitam sobre isso em seu distrito, porque no meu nós temos uma tribo indígena chamada Tribo Funiô, e a única indígena associada a um clube de Rotaract no nosso distrito fez parte da minha equipe distrital e contempla a nova equipe distrital do ano rotário 2021. Estive RD na 1920 e ela mostrou ser um exemplo de trabalho e fez valer com que indígenas sim precisam estar em Rotaract. E por falar nessas análises de censo e tudo mais, vamos entender como estamos a nível nacional. O censo ao qual me refiro, realizado pelo Rotaract Brasil e apresentado para o ano rotário 2019-2020, relata que nós temos hoje 8.298 rotaractianos organizados em 31 distritos, espalhados por 699 clubes, dispersos em 569 cidades. Entretanto, por iniciativa particular, feita sobre diversas mãos e aqui capitaneada por mim, lançamos um questionário sobre diversidade para os companheiros associados de todo o país. E a análise que eu trago para vocês, ela foi dos dados coletados até 10 de julho de 2020. Esse questionário ficou mais de 3 meses aberto, e nós obtivemos apenas 481 respostas, o que compreendem 5,8% do total de associados do país. Dos 31 distritos que eu relatei para vocês, 30 responderam o questionário. E dos 26 estados e uma unidade federativa que contempla todo o país, apenas 18 estados foram demarcados nesse questionário. Aí fica aquela famigerada pergunta: realmente, estamos fazendo o nosso papel? Pois bem, esse mesmo questionário, ele contemplou diversas perguntas, números, e a sua maioria eram questões fechadas e abertas,
a maioria eram fechadas, mas também tinham questões onde as pessoas podiam relatar seus anseios. E uma das perguntas que nós fizemos às pessoas foi: qual desses preconceitos você compreende mesmo como sendo preconceito? 71,52% das respostas, que compreendem 344 participações, disseram que a maioria desses preconceitos eles são relatados em cima do preconceito cultural, linguístico, em relação a biotipo, corpo, idade, crenças, valores, conceitos e práticas. Mas o grande questionamento que fica é: elas entendem o que são preconceito, mas será que elas não estão praticando? Ou uma nova pergunta: será que essas 344 pessoas que responderam ao questionário e tecnicamente pontuaram essas respostas não foram as pessoas que sofreram esse tipo de preconceito? Onde estão as pessoas que o praticam? Então é importante, além de entender se as pessoas sabem o que de fato é preconceito, rastrear suas matrizes. Com isso eu trago para vocês o seguinte questionamento: e você? Tem feito alguma coisa para mudar essa realidade ou está apenas no seu sofá, deitado e esperando que os outros o façam? Pois bem, se essa reflexão que nós tivemos agora não foi suficiente para sanar todas as suas ânsias, eu me deixo aqui solícito para quaisquer questionamentos que vocês tiverem. E por fim, permitem que eu me apresente. Meu nome é Julian César Sá, eu sou paraibano por nascença, nordestino por vocação, e esses são meus contatos. E para encerrar, eu trago para vocês uma reflexão que eu gosto muito. Confesso que o autor eu não sei quem é, mas ele diz: como quem traça uma história e não um caminho, banhou-se de sol e mergulhou-se na pluralidade de mar. Então, companheiros e companheiras, permitam que vocês sejam mares nas vidas de outras pessoas e que as águas que irão inundar os corações dessas sejam aquelas que não contemplam preconceito e que, acima de tudo, você se reconheça como pessoa, que reconheça o corpo que você habite como sendo passível de ser amado e, em função disso, ame o próximo como você ama a si. Então, obrigado pela atenção dispensada e fiquem todos bem.